Do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos sequência ao nosso PET, volume 5. Então vamos lá? E na nossa semana 2, iremos trabalhar reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Então, vamos lá. Vamos, então, entender um pouco sobre o que é gênero editorial. O texto editorial tem um caráter opinativo e é utilizado na imprensa, especialmente nos jornais e revistas. Além disso, ele tem um cunho argumentativo, pois tem como finalidade convencer o leitor daquilo que ele acredita. Ele serve para expor a posição da instituição, empresa, além de posicionar o suporte, ou seja, a revista ou jornal, diante de algum assunto polêmico ou atual que está ocorrendo na sociedade. É um tipo de texto dissertativo, porém, no decorrer do texto existem os argumentos da instituição. O editorial geralmente se localiza no início do jornal, entre as suas primeiras páginas, marcando assim todas as produções que serão reveladas naquele momento, e geralmente antecipando a reportagem ou uma notícia que está naquele suporte. Características do texto editorial. É a marca política ou ideológica de um determinado veículo de comunicação. O texto editorial pode ser assinado ou não. Se o editorial não for assinado, ele geralmente apresenta as visões do veículo que o publicou, expressado pelo editor ou por um membro da equipe que escreveu com o apoio do editor ou editora. Se o texto editorial é assinado, ele não representa o ponto de vista do veículo. Ganhou uma posição de destaque porque o editor ou corpo editorial acredita que ele representa uma concepção importante que merece audiência. Contudo, não é responsabilidade única do editor trazer essa opinião para si. Então, pessoal, vamos então nos atentar para a estrutura do texto editorial que estamos trabalhando, como que ele é feito. Na prática, a gente vai fazer uma leitura de um exemplo a seguir, tá bom? Mas, resumindo, a introdução é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. O desenvolvimento é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta e a conclusão é a finalização do texto com a opinião do autor ou então da equipe, beleza? Então, vamos analisar um exemplo de texto editorial. Vamos fazer a leitura comigo. O texto se chama Além da Dose. É um editorial Folha de São Paulo, né? Ele foi escrito em 24/11/2011, beleza? E ele fala sobre a lei, né, de vender bebida alcoólica para menores, que dá cadeia e interdição do estabelecimento comercial. Aí nós temos aí a introdução. A proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é uma daquelas leis que jamais foram cumpridas com rigor no Brasil. Uma pesquisa recente encomendada pelo governo do estado de São Paulo mostrou que 1 em cada 5 adolescentes entre 12 e 17 bebe regularmente e 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem restrições. Diante desse quadro, é salutar a nova lei estadual que busca endurecer as regras contra o consumo de álcool por adolescentes. Em vigor desde o fim da semana passada, a legislação impõe multas de R$ 1.745 a R$ 87.250 a estabelecimentos que vendam bebida alcoólica a menores de idade. Assim como ocorreu com a bem-sucedida lei antifumo, a expectativa de punição deve reforçar os controles de bares e supermercados e tornar mais difícil o acesso dos adolescentes ao álcool. Idealizada segundo as regras de tolerância zero, a nova lei anti-álcool erra, porém, ao transferir para os estabelecimentos a total responsabilidade pelo consumo de bebida por menores, mesmo em situações que não está sob controle. Então, pessoal, daí vocês já estão analisando um exemplo do texto editorial. Nós temos aí a introdução, falou do que se trata o texto, e está no decorrer dele tem um desenvolvimento, que é o que a gente está
observando, são os argumentos, né? São a opinião sobre a lei. São as opiniões sobre a lei, né? Os pontos positivos e negativos. Continuando o nosso texto editorial, o ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante, ainda que a bebida seja comprada legalmente por um maior e repassada a um menor. Não é razoável imaginar que os bares tenham bedens para verificar e proibir, por exemplo, um pai de oferecer um copo de cerveja a seu filho. Apenas, se coubesse, deveria recair sobre o adulto irresponsável, não sobre o comerciante. O Sindicato de Bares e Restaurantes também reclama, com razão, da multa a quem vender bebida para jovem com documento de identidade falsificado, a não ser que se trate de uma montagem grosseira. É exigir demais que os vendedores se transformem em peritos a detectar fraudes. O terceiro aspecto sobre contestação é a obrigatoriedade de geladeiras separadas para bebidas alcoólicas e outras também é controverso, além de gerar custo extra para os comerciantes, né? Sua utilidade é um pouco duvidosa. A nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas, mas exagera na dose nos pontos acima mencionados que deveriam ser revistos. Editorial Folha de São Paulo. Pessoal, depois de lido então o nosso texto editorial de exemplo, iremos responder de acordo, né, com o assunto tratado. E o número 1 justamente vem com essa pergunta: qual que é o assunto do nosso texto editorial? É a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Para escrever um editorial, o autor precisa de quê? De falar sobre uma realidade, né? Uma realidade polêmica, né? E o 3, o texto apresenta características, principalmente o quê? Narrativa, argumentativa, descritiva ou instrucional? Ele apresenta características argumentativas, né? A todo momento ele expõe a opinião argumentando, expondo a ideia. Localize no texto o que se pede abaixo. Uma opinião. Então, vamos retirar do texto. Tem uma opinião lá no trecho assim, ó. Proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é uma daquelas leis que jamais foram cumpridas com rigor no Brasil. Olha aí uma opinião. E temos também um fato. Pediu para retirar um fato. Um fato é uma verdade, né? Em vigor desde o fim da semana passada, a legislação impõe multas, aí fala os valores das multas, a estabelecimentos que vendam bebida alcoólica a menores de idade. No caso, pessoal, vocês observaram que a letra A e a letra B estão entre aspas. Por quê? Porque nós estamos retirando do texto. O texto foi escrito utilizando-se de uma linguagem o quê? Popular, com gírias, regional ou padrão? Padrão, né? De acordo com a língua portuguesa, com regras, né, linguísticas. Então, é a letra B. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre texto editorial. Deus abençoe cada um e espero vocês na próxima aula.